Agradeço a presença dos amigos. Quero fazer uma menção honrosa no caro colega Dr. Rafael Carvalho, infectologista que nos acompanha. E realmente é um prazer poder estar dividindo com vocês um pouco sobre esse tremendo, terrível mal que assola a nossa humanidade hoje, que é o câncer. Nós escolhemos conhecendo o câncer porque há muitas dúvidas, há muitos comentários, há muitas dificuldades em entender os porquês que ocorrem com o câncer. E por que falar sobre o câncer? Hoje, o câncer é considerado como a segunda causa de morte mundial, só perde para as doenças cardiovasculares como o infarto e o stroke, que é o derrame. Nos Estados Unidos, 5 mil pessoas são diagnosticadas diariamente com câncer. Isso representa aproximadamente 2 milhões de casos por ano. No mundo, são diagnosticados 5 milhões por ano. Isso, infelizmente, a ciência diz que metade desse grupo todo, infelizmente, falecerão de câncer. Entre homem e mulher, de uma maneira geral, a primeira incidência, a primeira causa é o câncer de pulmão. Isso no mundo inteiro. Nas mulheres, a segunda causa é o câncer de mama. E 1 em cada 7 mulheres terão câncer de mama. A segunda causa nos homens é o câncer de próstata. Gente, isso aqui é alarmante. 1 em cada 3 homens poderão ter câncer de próstata. Eu estou muito feliz porque a igreja nossa inteira já sabe disso. E não querendo ficar chateado, mas a igreja inteira já sabe essa informação. É só vocês aqui que estão nos prestigiando hoje. Pena que eles não estão aqui. Eu perdoo, porque a gente nós somos cristãos. De cada 3 homens, 1 terá câncer. Se você não está entre os 3, glória. O Dr. René Sinardi, cientista da Universidade de Montreal, ele disse que 50% dos homens neste mundo e 30% das mulheres deste mundo desenvolverão câncer em suas vidas. São cientistas falando, não é Dr. Olinto. Ok? Se você... deixa eu mostrar aqui o primeiro slide, por favor, mídia. Aqui está uma fonte onde nós consultamos toda essa palestra. São 10 fontes sérias sobre esse assunto. No Brasil, fomos no Hospital C. Camargo, que é considerado o número 1. Fomos no Instituto de Câncer Nacional do Brasil. Enfim, são todas, a Organização Mundial da Saúde está aqui. E essa organização, Weimar Center of Health and Education, que fica na Califórnia, onde tem o cientista conhecido, Dr. Seng Lee. Então, isso aí não é o Dr. Olinto, tá? São aproximadamente 15 dias preparando para falar para vocês sobre esse assunto. Bom, o nosso corpo, ele possui aproximadamente 100 trilhões de células. Deixa eu mostrar aqui mais ou menos como funciona uma célula. Aqui nós temos mais ou menos uma célula. Aproximadamente 100 trilhões o nosso corpo tem. Agora veja bem, isso aqui é uma célula representada por microscópio eletrônico. Uma célula, ela tem 1 milésimo de 1 milímetro de tamanho, ok? Não é possível ser vista a olho nu. As nossas células, elas nascem e multiplicam-se constantemente. Esse é o ciclo da vida. A célula nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre.
Todas elas se conhecem, todas elas sabem as suas funções, todas elas têm o lugar exato onde elas têm que estar no corpo. Todas elas seguindo o maestro, o comandante do nosso corpo, que é o sistema nervoso central. Vamos aqui. Próximo. Aqui você tem uma representação das nossas células. Você tem aqui a célula do pulmão, a célula do sangue, medula óssea e assim sucessivamente. Você não vê célula da próstata dando uma voltinha no pulmão, não vê uma célula da mama dando uma voltinha na medula óssea. Quando isso ocorre, nós chamamos de metástases. Porque no pulmão tem as células do pulmão. Estudando o diagnóstico do câncer, se ao fizermos uma biópsia no pulmão e lá encontrarmos um pedaço de célula da próstata, a próstata não tem nada a ver com o pulmão. Então aí já é um câncer com metástase no pulmão. Vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia da nossa célula. A nossa célula, basicamente, ela está aqui e ela precisa de 3 coisas importantes, que é o ar, onde vem o oxigênio, a água, porque 70% do nosso corpo é água. Depois temos o alimento. As células precisam de alimentos adequados para viverem. Uma vez que ela recebeu essas 3 fontes de nutrição, isso está resolvido, aí tem que ser eliminado as escórias metabólicas da célula. Então o processo de eliminação também tem que funcionar. Então aqui, próximo, aqui você tem a fisiologia. Entra pela portinha, faz os efeitos necessários para a célula, depois são eliminados, que é a saída das secreções indesejáveis, não necessárias àquela célula. Porém, se um desses mecanismos aí estiver errado, por diversas causas, e que estão sendo estudados detalhadamente hoje pela ciência médica, e ainda não chegaram a uma conclusão final, ainda não fecharam o porquê dessas coisas, aí surge o câncer. Vamos ver então aqui. Veja bem, se você conceituar o câncer, ele vem do latim chamado caranguejo. E aí você tem a imagem mais ou menos de um caranguejo, com os braços dele, tentando assim se infiltrar e pegar a célula normal. Aqui você tem uma célula sadia, ok? E aqui é o caranguejo vindo para poder destruir essas células aqui. Uma imagem representativa de que ocorre realmente com o câncer. Próximo. Então, próximo. Aqui um outro exemplo. A imagem de uma célula aberrante que se foi desenvolvendo, virou num câncer e aí está. E, de repente, essa imagem, ela desprende, para frente, por favor, próximo. Aí, elas vão se agrupando, se formando, e aí elas se desprendem e vai fazer o quê? Próximo. Próximo. Aí ela vai fazer o quê? Vai cair na corrente sanguínea e vai lá para outro lugar. Por exemplo, se esse tumor estava na próstata e ela estourou e passou pela corrente sanguínea, foi parar no pulmão, faz uma biópsia do pulmão, vai encontrar um pedaço da célula da próstata lá no pulmão. Isso é uma metástase, entendeu? Não existe células que são amigas do mesmo corpo da próstata no pulmão. Mas é isso que acontece. Tá, vamos ver o próximo. Aqui tem mais células cancerígenas, dessas verdinhas, saindo, correndo a toda bala, para tentando achar um órgão mais vulnerável, mais assim fraquinho, para ele chegar lá e começar a juntar e destruir aquele órgão. E é assim mais ou menos que ocorre. Próximo. Mas acontece que o nosso corpo,
ele não fica contente com isso. Cada célula que ela é formada, e por algum motivo ela torna-se aberrante como uma célula cancerígena, o nosso sistema de defesa natural, que são os chamados sistemas imunológicos, através dos linfócitos T, eles se unem em uma batalha tremenda para destruir a célula cancerígena. Veja bem, é uma guerra. Esse é o nosso soldado, que está armado a todo momento, querendo destruir essas células cancerígenas que estão aproximando, chegando próximo daquele órgão nobre do nosso corpo. E isso é um desafio atual para a ciência médica. O crescimento de câncer é incontrolável. É amedrontadora a situação, minha gente. Vocês sabem que 1 em cada 3 homens vão ter câncer de próstata? Não é Dr. Lindo falando. Mas a boa notícia que existe é o seguinte: a grande maioria desses tumores ou desses cânceres, eles são curados se diagnosticados precocemente e tratados adequadamente. Essa é a grande notícia que eu tenho a dizer para vocês. Muito pode ser feito para que essa doença não desenvolva em nós. Existe aquele velho ditado: prevenir é melhor do que remediar. Bom, então como é que surge assim o câncer? As células multiplicam, nascem e morrem, nascem e morrem, nascem e morrem. As células filhas têm que ser iguais às células mães. Se por um motivo qualquer, as células que foram multiplicadas não são iguais às mães, ou seja, não são filhas da mãe, assim ocorreu uma mutação genética, uma aberração desse mecanismo fisiológico normal. E aí surgem essas células chamadas de células cancerígenas. Potencialmente terá um tumor ou um câncer em qualquer parte do corpo. Mas aí vem a função do nosso sistema imunológico natural, que são o sistema de defesa, para matar essas células que chegaram ali. Porém, dependendo de como foi essa multiplicação, essa mutação, essa divisão, essa aberração celular, esse tumor será benigno ou maligno. E a intensidade da malignidade vai depender de como ocorreu essa aberração e essa multiplicação. Os cientistas hoje já detectaram, já identificaram mais de 800 tipos diferentes de cânceres. E continuam descobrindo a cada dia que passa. O sistema de defesa natural é a chave, meus irmãos. Ele reconhece aquela célula que não é normal, não são filhas da mãe, né? E aí ele vai lá e age. Uma notícia muito chocante, o Dr. David Brownstein, que é um cientista de Michigan, fez num jornal específico da ciência médica. Muitos de nós aqui têm célula cancerígena, porém, não tem qualquer sintoma, porque temos um excelente sistema imunológico. Já disse que em cada 3 tem um, em cada 7 mulheres tem um, com câncer de mama. Mas graças a Deus, se você tem um sistema imunológico forte, você não vai ter. Não, pode ser até um câncer maligno, porém ele é cortado mal pela raiz. Um grupamento de células cancerígenas se unem, faz um grupo, e elas se unem com todas aquelas forças, e ali
forma uma massa, uma região tumoral, que ele ali pode romper, cair na corrente sanguínea, não só agindo aqui, mas começa a ir já lá para outro setor. Quer dizer, é pego mal pela raiz. O sistema imunológico enfraquecido torna o organismo vulnerável, fraco, com possibilidade de receber não só o câncer, como outras enfermidades oportunistas que nós sabemos. Porém, um sistema imunológico forte é a sua defesa natural. Não se esqueçam, toda pessoa neste mundo tem possibilidade de ter câncer. 15% somente dos cânceres hoje, eles são transmitidos pela genética. Você sabe que a cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele não depende da gente. Assim recebemos nossos pais. Porém, 15% de todos os cânceres são transmitidos geneticamente, você não tem culpa nenhuma nisso. Agora, a grande maioria das pessoas que têm a origem genética, mas não se cuidaram, a ciência fala hoje que em torno de 85% de chance ele teve. Porém, ele teve 70% de chance de não ter nada. Mas não sabiam das informações que eu estou passando aqui, né? Não leram, não se interessaram para saber como conhecer o câncer. Então, acontece, entendeu? Vamos ver aqui próximo. O slide número 14, próximo. Ó, veja bem, aqui nessa parte azul aqui é o câncer. Porém, esses todos aqui amarelinhos são os nossos linfócitos brigando com unhas e dentes para matar aquela célula cancerosa que chegou. E eles vencem. Isso que é interessante. Bom, isso falando, meus irmãos, é diferente daquele tal assunto de fatalismo. A pessoa não acredita, procura colocar-se outros culpados na história. Não é o meu sistema imunológico que é fraco, é meus pais que passaram para mim. Então, não existe assim um consenso por parte da população de o que fazer para prevenir. Lembram que muitos cânceres não é a agressão da célula cancerígena, é a falta do sistema de defesa. Se você tem um bom sistema de defesa, Deus fez assim, mata um por um que chega lá. Entendeu? Veja bem, a fraqueza do sistema imunológico é o resultado. Bom, muitas causas hoje a gente pode citar do câncer, ok? Nós temos causas internas, que é geneticamente transmitidas, a intoxicação interna, vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Não eliminando as nossas toxinas, você vai aumentar a chance. Dentre os cânceres, de uma maneira geral, eles estão classificados em 80% de causas fora do seu corpo, causas externas. Ou seja, muitas dessas causas eu e você pode evitar. Por exemplo, ambientes como ar, a água, a terra, consumo de alimentos contaminados. Muitas vezes você não sabe que está comendo um alimento contaminado. Agora, você sabe que tem alimentos que já vêm contaminados. Agora, se você come, você está comendo conscientemente que é contaminado. Hoje a ciência prova que entre a lula, camarão, siri, caranguejo, os que são os verdadeiros lixeiros do mar, isso aumenta tremendamente a incidência de câncer, porque o seu sistema imunológico, vai lá embaixo. E não é o Olinto falando. Os químicos industriais, o estilo e hábitos de vida, alguns vírus que você tem também, você não tem culpa, e a velhice. Entendeu? A velhice não tem como você evitar, porque ficou velho, a célula não tem como aquela força de jovem, entendeu?
Por isso que o câncer é muito frequente na idade adulta, nos velhos, nos mais idosos. Temos também as causas de herança, como eu já falei, mas isso é só 15%. Não são assim grande incidência de hereditários. Bom, veja bem, tem um médico aqui, Dr. Richard Doll. Estou falando, o nome dele é Richard Doll. Ele é da Universidade de Oxford. Ele diz o seguinte: 35% de todos os cânceres que afetam a humanidade hoje vêm pela boca. 35%. E 30% pelo fumo. Nós sabemos que a primeira causa de morte de câncer no mundo é o pulmão, câncer de pulmão. Então, hoje é provado, se você fuma, tem câncer de pulmão. Porém, até eu comentei com minha esposa hoje, tem gente que fuma há 90 anos, não tem câncer de pulmão. Mas ele é um homem feliz, tem uma endorfina lá em cima, joga tudo para cima, não está nem aí que está falando para ele. Impressionante, como é que ele não tem câncer de pulmão? Tem gente tão sadia, não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem nada, e tem câncer. Quer dizer, são coisas que mexem um pouco nossa cabeça como médico e como estudante nesse assunto. Mas é o que está por aí, tá certo? Então, somando 30% de quem fuma e 35% da comida, o que significa? 65% dos cânceres que tem por aí, a humanidade tem culpa. Os outros 35% não estão com a nossa culpa. Se eu não fumo e se eu como bem, eu não tenho culpa. Mas os outros 35% também afetam nós sem nossa culpa. O doutor Takeshi Hirayama, ele é do Japão, lógico que foi esse nome, Takeshi Hirayama. Ele e o doutor Sang Lee, que é um cientista da Universidade da Califórnia, eles disseram o seguinte: não fumar, ter alimentação saudável, ter bons hábitos de vida e estilo de vida, controlam 65% dos cânceres. Hã? Se nós sabemos que 65% eu posso controlar, mas tem gente que quer ter um câncer feliz. Eu tenho um médico no Brasil, um cardiologista, que ele me passou um e-mail semana passada, dizendo o seguinte, até eu vou passar para a igreja. 12 fatores para se ter um infarto do coração feliz. Tem gente que quer ter um infarto feliz. Whatever. Não é? Bom, muita gente, meus irmãos, eles não aceitam essa responsabilidade. Essa participação desses 65% aí, muita gente não acredita. Mas olha, não é nenhum assunto aqui falado de nossa igreja, não. É a ciência médica falando, provando cientificamente essas causas todas. Nós já sabemos, porque a nossa organização tem 5 livros sobre saúde e uma revista publicada mensalmente de altíssima categoria, de altíssima qualidade, que mostra para você saúde e prevenção de doenças, e muita gente nunca ficou sabendo disso. Então, veja bem, eu não estou falando aqui de nossos livros e nossas revistas. Eu estou falando aqui da ciência médica do século 21, ok? Procure sempre um bode expiatório. Não, isso aí é... Bom, nunca aceitam essas responsabilidades. O câncer, minha gente, muitas vezes aparecem e já não tem mais jeito. Entendeu? Se eu sei que tem 65% que eu posso colaborar, eu sei que meu pai, minha mãe, ou alguém direto teve câncer, eu tenho que botar minha barba de molho.
Porque, segundo a ciência, se o pai ou a mãe teve, eu tenho grande chance de ter. Tá? Então, veja bem, um período de evolução muito longo. Às vezes, como o sintoma aparece, não tem muita coisa mais para fazer. Quanto mais cedo diagnosticado e tratado, poderá ser curado. Como é que você pode desconfiar se você tem ou não tem um câncer? Não tem como saber se você não fizer check-ups constantes, fazer exame médico periódico, etc. Mas veja bem, se você sente algum nódulo, alguma coisa estranha, se tem algum sangramento anormal, se tem uma dor não explicada que não para, se você está perdendo peso constantemente e você não sabe porque está perdendo peso, sabe? Só um médico poderá lhe ajudar para fazer um diagnóstico adequado para isso. Mas é importante ficar atento a esses sintomas, ok? O diagnóstico hoje de câncer não é o que acontecia há 40 anos atrás. Morriam muita gente de câncer há 40, 50 anos atrás, e nós médicos colocávamos lá, parada cardiorrespiratória. Todo mundo morre que para o coração, né? Mas causa de óbito, parada cardíaca. O coração, quando está batendo, não morre. Acontece que muita gente morria há 50 anos atrás e não tinha diagnóstico. Mas hoje, com o aumento da tecnologia e ciência médica, você pode ter diagnóstico precoce. Nós temos as biópsias minimamente invasivas, uma agulhinha. Hoje os cirurgiões com um furinho pequenininho, assim, vai lá no fígado, tudo teleguiado, computadorizado, tridimension, vai lá e pega um negocinho petito assim e traz para fora. O que eu falei? 1/1000 de 1 milímetro que ele trouxe para fora, leva para o laboratório. Opa, peraí. Encontrei o patologista que vai ajudar os cirurgiões a dar o diagnóstico. Doutor, encontrei um pedacinho de célula da próstata aliás, você fez no fígado. Encontrei um pedacinho de célula no pulmão aqui no fígado. Epa, tá certo? Aí é o diagnóstico de metástase. Diagnóstico do raio-x, tomografia, sonografia, endoscopias que se fazem à vontade aí, ressonância magnética. Hoje tem um PET-CT scanner. Se o pai ou a mãe teve um diagnóstico de câncer, você pode receber um açúcar na veia, que é um açúcar, ela é radiopaca. Isso de um certo período, 40 minutos já está no corpo inteiro. E como o câncer ele é apaixonado pelo açúcar, quem gosta de açúcar está sendo super amigo dos cânceres, né? Como ele é apaixonado pelo açúcar, ele vai correndo assim, cercando aquela célula onde, teoricamente, está começando um câncer, ele se dá o diagnóstico. O PET-CT scan é fantástico, um exame fabuloso. Como tratar um câncer? Bom, ainda a melhor maneira de tratar o câncer é evitar que ele surja. Depois que ele surgiu, aí a coisa complica. Nós temos hoje tratamento quimioterápico, que é clínico, né? Drogas, quimioterapias, perde o cabelo, uma série de sintomas, vômitos, emagrecimento, tudo que nós já sabemos. Temos também o tratamento de radioterapia, que você usa aparelhos de raios externos que vão até o seu corpo. Você tem tanto o CyberKnife, como o famoso Gamma Knife. São tratamentos externos, radiações externas para o teu corpo. As cirurgias, hoje, através da cirurgia minimamente invasiva, como eu falei, faz um buraquinho aqui no umbigo, e pelo umbigo se faz todas as cirurgias aqui dentro. Não tem que fazer aquele rombo desse tamanho, abrir tudo, para ir lá chegar, pegar um pedaço, tirar um tumor do ovário, ou do estômago, whatever. Por um buraquinho aqui dentro, hoje os cirurgiões gerais fazem a cirurgia para tudo, vesícula, tudo, um buraquinho. Single incision, só um buraquinho.
temos tratamento de psicoterapias, tratamento até religioso ajuda, social ajuda. E hoje em dia a ciência está dizendo assim, olha, se você tem câncer, dá a volta por cima, mude seu estilo de vida, que você vai conseguir vencer. Aí vem as endorfinas, não? Quando você aprecia aquilo que é belo, você tem prazer, tem alegria, sorriso. Sorria, mesmo que seja um sorriso triste. Porque mais triste do que o sorriso triste é a tristeza de não poder sorrir. Hã? Essa veio do Nordeste. Hoje em dia, a ciência médica está pesquisando sobre as vacinas. Existem alguns serviços nos Estados Unidos que hoje têm as vacinas contra o câncer. Ainda em estudos, mas é uma coisa que vai chegar uma grande solução para nossos pacientes. Ainda em estudos, o estudo sobre o genoma, usando através dos genes, tratamentos genéticos e tal, mas ainda seguem muitas controvérsias sobre a parte de questões éticas sobre o tratamento dos genes, mas vai ser um sucesso também para o nosso câncer. O cérebro, por ser um órgão nobre, mais nobre do corpo humano, coitadinho, é frágil, vulnerável, fácil para se pegar um câncer. Mas se o câncer está no cérebro, e numa região difícil de operá-lo, se ele está próximo a órgãos nobres, como a visão, audição, movimentos, etc., ele é inoperável, não se pode operar. Então, nesses casos, hoje a ciência médica já desenvolveu uma tecnologia super avançada, que nós conhecemos como radioterapia externa por raios gama. Vou te mostrar aqui um aparelho, por favor, amigo. Esse aparelho, ele hoje faz uma cirurgia do cérebro, de fora para dentro, sem fazer um cortezinho, sem perder um sangue, sem perder nada. Você vai de manhã, faz o tratamento cirúrgico, vai para casa trabalhar. Chama-se, próximo para mim, chama-se a radiocirurgia por gamma knife. O cientista, o físico nuclear, o radiologista, mais o neurocirurgião, mais a equipe toda multidisciplinar, trabalha para chegar ao diagnóstico correto de onde está a lesão. Veja aí o próximo para mim. E ele localiza aqui, ó, está aqui, ó. Então, ele, através de radioterapia externa, eles mandam, pena que não tem um movimento, porque tivemos um problema com a parte da mídia, mas vem de lá com toda a velocidade, o raio, e naquele pontinho, 1 milímetro para cima, para baixo, para os lados, vai lá e frita aquele tumor. É tremendo a ciência hoje. Mas mesmo assim, 30% dos tumores de crânio não resolvem o problema. Mais de 400 mil pacientes no mundo hoje têm sido tratados com essa técnica, com bons resultados, mas só 70% deles conseguem viver. Nós estamos num país de muita tecnologia, de muito avanço nessa área. Todos vocês sabem que meu filho tem um câncer de cérebro, e ele foi tratado há pouco tempo com essa tecnologia. Esse equipamento hoje custa $7 milhões. Graças a Deus, ele fez esse tratamento. Só que, como eu disse, 30% retornam. E meu filho está entre os 30%. Retornou e infelizmente está tomando todo o cérebro e não tem mais no momento o que fazer. Mas vivemos aqui, temos nosso intervalo de vida que Deus nos ofereceu, né? E muitas vezes nada podemos fazer quando isso surge. Só gostaria de repetir, toda
pessoa tem possibilidade de ter o câncer. Ninguém neste ambiente aqui hoje está isento de se ter um câncer. Graças a Deus, nós estamos isentos aqui. E alguém que ainda aqui tem, mas já está em tratamento e já está tendo um bom resultado, porque tem se lutado para aumentar as defesas imunológicas. Esse é o grande segredo. Fortalecer nosso sistema imunológico. Gente, se alguém contrair um câncer, 90%, a ciência fala hoje, é porque o sistema imunológico dela não está bem. E ele teve chance em 65% de se evitar. Ok? Bom, prevenir, como falei, é melhor do que remediar. Hoje eu vou falar para vocês, terminando, tá? Como enfraquecer o meu e o seu sistema imunológico. Como ter um câncer feliz, ok? Como enfraquecer o meu e o seu sistema imunológico. Vou dar uma receita de como você ter um câncer, tá bom? Veja bem. A sua dieta não é balanceada. Você come de tudo, não tem balanço nenhum, entendeu? Você tem que comer coisas que são construtores, que são energéticos, que são reguladores, mas você não come nada disso. Você usa muito açúcar refinado. Já falei que o câncer é apaixonado pelo açúcar. Então, continua usando açúcar refinado, porque assim você vai ter um câncer feliz. Alimentos contendo químicos, fertilizantes, pesticidas, agrotóxicos, diminui o seu sistema imunológico. Continua fazendo assim, uma boa, sem problema, vai ter o câncer. As frutas e vegetais, hoje orgânicas, são as melhores. Não é o Olinto falando, ciências médicas. Veja bem, uma outra forma legal para ser um câncer de próstata, que é provado pela ciência, coma carne vermelha. A carne vermelha hoje é provado que câncer de próstata nos homens está aí. Mas é 1 em cada 3, eu vou comer e talvez eu não tenha. Tá bom? Mas a carne vermelha está provado. Então, coma a carne vermelha. Outra coisa, os alimentos geneticamente modificados e organicamente modificados levam a enfraquecimento do sistema imunológico. Sabe como? O hormônio que a vaca tem para poder crescer, o hormônio que a galinha recebe para crescer. Hoje em dia, com 45 dias, se abate um frango. No quintal da minha mamãe, lá na fazenda, não era assim, 45 dias. Na ovelhinha lá, que o papai tinha na fazenda, não se matava com poucos meses, ela ficava grandinha, sabe? Mas aí está a receita. Outra coisa interessante, fume. O cigarro, ele é a primeira causa de câncer no mundo. Dá uma fumadinha que você vai ter câncer de pulmão. Outra coisa, não faz exercício. A tua célula, ela não precisa de exercício. Ela vai ficar cansada, entendeu? Você vai ficar gordão, entendeu? Não faz exercício. As farinhas refinadas, ricas em carboidratos, como por exemplo, pão branco, macarrão branco, arroz branco, batata branca, os cookies, os bolos e as bolachas, todos esses alimentos se transformam em açúcar. E como o câncer é apaixonado por açúcar, continua comendo isso numa boa. Você vai ter um câncer feliz. Ok? Veja bem, existem coisas que não temos como evitar, que são as infecções internas, por exemplo. Produtos daquele mecanismo celular que às vezes não é eliminado. Vou falar uma coisa para vocês. Se você não vai ao banheiro uma vez ao dia e não urina uma vez ao dia, as toxinas das fezes e da urina são absorvidas para o seu organismo e vão abaixar o sistema imunológico. Sabe por quê?
Porque os seus linfócitos T e o meu, quando eu fico intoxicado, ele vai estar cuidando para eliminar essas toxinas aqui e vão deixar de matar as células que estão surgindo lá, câncer. O indivíduo que tem câncer não pode ter prisão intestinal, não pode deixar de urinar, entendeu? Porque senão, nossas toxinas do corpo são eliminadas pela respiração, pela pele, pelas fezes e pelas urinas. Se esse sistema não funciona, então você vai estar intoxicado por dentro. Bom, fica gordo. Não emagreça não. O câncer gosta de gordura. Coma muito sal. O sal é bom. Ele dá pressão alta, ele dá doenças cardiovasculares. Você morre feliz do coração, sem problema. Tenha muito estresse. Não fica parado. Estresse à vontade. Tenha muita ansiedade, depressão, tem muita tristeza. Não sorri não, para que sorrir? Para que ser feliz, pai? Vou ficar triste. Não durma. Para que dormir? Está perdendo seu tempo, rapaz. Dorme 1 horinha só, 2 horinhas. O câncer gosta de quem não dorme. Então não durma não, fica acordado. Outra coisa interessante. Portanto, para livrar de tudo isso, eu preciso de ter eliminações funcionando adequadamente. Eu preciso ter um excelente sistema imunológico para poder evitar tudo isso. Agora, eu tenho que falar uma coisa para vocês que me arrepiou. Estou encerrando, ok? Mas me arrepiou. Pesquisando isso tudo, em livros que não são nenhum livro que eu citei aqui, de que são escritos há anos. 8 remédios naturais da nossa vida, de como você se fortalecer o seu sistema imunológico e como você se defender contra o câncer. Gente, me arrepiou. Não é a senhora White, não, gente. Veja bem o que ele fala. Aqui tem junto dos cientistas uma pessoa conhecida. É o Dr. Sang Lee, que é um cientista da Universidade da Califórnia. Mas mais 5 cientistas falaram a mesma coisa. 8 remédios naturais para você e eu não termos câncer. Vamos lá, o primeiro. Todo mundo já sabe, veja lá. Vamos lá, amigo. É o último. Mais um. Alimentação balanceada, equilibrada. Esse é um remédio maravilhoso. Mas próximo, passa para mim. Infelizmente, aí está. 8 remédios naturais para você não ter câncer. Veja bem, uma nutrição adequada, exercício físico, tomar bastante água, vai no sol, tira um solzinho, tem equilíbrio na vida, vai tomar um ar puro, repouso, tenha confiança, tem fé. Aqui você tem New Start, que é novo começo, novo estilo de vida. Sabe o que aconteceu? Até aqui, eu vi todos os cientistas falarem. Quando chegou aqui, sabe o que eles falaram? Um bom médico hoje, ele falará assim para o paciente: você tem um câncer. Eu usarei todos os recursos que essa instituição me oferece, porque às vezes tem instituição que não tem, mas eu vou usar todos os recursos que essa instituição me oferece para lhe tratar. Porém, gostaria de pedir você para me ajudar. Vá falar com o seu Deus, não importa a sua religião, peça para Ele me ajudar a te tratar e para Ele ajudar você. O que é isso? Trust in God. Gente, a ciência hoje está falando isso. Eu fico muito feliz porque você veio. Eu fico feliz porque você teve o interesse de conhecer isso que eu falei aqui. Mas muita coisa que eu falei aqui, você pode fazer. Mas eu não estou bravo não. Você transmite isso para os outros que não vieram. Mas isso é uma coisa que eu posso fazer. Tem uma coisa que
Eu gosto de falar, minha esposa também, às vezes me puxa a mão, mas é verdade, veja bem. Deus, na sua onisciência, onipresença e onipotência, poderoso, não existe ninguém igual. Tem uma coisa que ele não faz. Espera aí, doutor. Uma coisa ele não faz. Aquilo que eu e você pode fazer. Se você sabe disso, meu amigo, põe a sua barba de molho. Ok?